a refletir as coisas de Deus comigo. Eu só gosto de refletir coisas importantes, coisas de muita importância, então vale a pena. Reflita comigo coisas importantes a respeito de Jesus e da sua igreja, do seu povo aqui na face da terra. Veja bem, nós sabemos que Jesus pode tudo, todo poder, honra e glória foi dado a Jesus. E nós precisamos olhar para as obras de suas mãos. Um Jesus que nos ama. Mas veja o que está acontecendo na face da terra. Vamos falar de início aqui no nosso Brasil. O sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, estão se acabando. Cidades sendo destruídas por quase completamente. Muito sofrimento, muita água. Rios ficando 10, 12 metros acima do nível normal do rio. Você sabe o que é isso? Um rio que atravessa por várias cidades com 12 metros acima do nível normal. Você tem uma ideia da destruição e do tanto de água que está rolando ali. Já do nordeste do Brasil, agora a última informação que eu tive, a barragem de Sobradinho, a maior do nordeste do Rio São Francisco, estava com 2% da capacidade. Então está tudo no Piauí, Maranhão, estão se acabando. Tem Alagoas, Pernambuco, Paraíba, numa seca terrível, aquelas migalhas de água que no caminhão consegue levar. O porquê? Isso tem um porquê, meu irmão. Jesus tem poder e nos ama, e Ele tem poder sobre a natureza, sobre tudo, mas Ele não faz as coisas como nós precisamos e queremos. Por quê? Ele está fazendo isso para chamar a nossa atenção. Nós precisamos olhar para as obras de suas mãos, as obras da mão de Deus, e para a nossa conduta, porque Nossa Senhora já avisou. Em Lourdes, em 1858, em Lourdes, Nossa Senhora pediu muita penitência, veio pedir penitência. 1917, Nossa Senhora veio pedir muita penitência em Fátima. Penitência. Por quê? Ela já sabia que isso ia acontecer. Ela disse assim, Deus está para punir a terra pelos seus crimes, pela má conduta dos seus habitantes, dos filhos de Deus que estão na terra. Deus está para punir a terra. Aí todo mundo ficou também assustado, mas todo mundo relaxou, se esqueceu. Irmão, reflita comigo. Você tem ideia? Você não tem ideia não do horror que foi a Segunda Guerra Mundial. Do horror. E quantas guerras vêm acontecendo, sofrimentos terríveis na face da terra. Com as guerras, sofrimento, muito sofrimento, muita morte, muito sofrimento, destruição, terríveis, bombas atômicas, coisas horríveis vêm acontecendo. Está se cumprindo o que Nossa Senhora disse. É a profecia se cumprindo. Se olhar para essas coisas, e Nossa Senhora nos pediu penitência, mas eu vejo que o mundo cristão, mesmo aqueles que rezam e falam muito de Nossa Senhora, mas não querem obedecer. Penitência não. Luxo e conforto, penitência não. Então, está fazendo justamente o contrário do que ela pediu. E os castigos estão aí. Só se for muito cego para não enxergar. Irmão, você tem a ideia do que significa um tsunami?
Sabe quantas cidades, quantos países tiveram as suas cidades do litoral tudo arrasadas por várias vezes, no Haiti, na China, na costa leste do Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, no México. Não dá. São tantos acontecimentos terríveis que não dá nem para relatar. Você tá na sua casa tranquilinha aí, que no nosso pedaço do Brasil, que é uma parte do Brasil que ainda está mais ou menos, as coisas estão boas, mas você precisa refletir de tanto sofrimento, de tanto castigo que está caindo na terra. Jesus tem poder para evitar isso? Tem poder, mas ele não evita, porque o problema é o merecimento. A humanidade merece isso, está merecendo isso, está merecendo. Quando Jesus estava ainda com os apóstolos, ainda pregando, antes de morrer, antes da sua morte na cruz, vieram dizer a Jesus: Pilatos mandou matar uma porção de galileus que estavam no templo rezando, e Pilatos mandou matar. Aí Jesus disse: e vocês pensam que aqueles que morreram eram mais pecadores do que vocês? Jesus disse: era não. Se vocês não se converterem, vocês vão se acabar do mesmo jeito. Isso é para nós. É um recado para nós. Quando depois chegou outro dizendo: a torre de Siloé caiu. A torre de Siloé em Jerusalém caiu e matou, parece que uns 18, matou umas 18 pessoas. Para mim parece que foi 18, se não me falha a memória. 18 judeus morreram, caíram debaixo da torre de Siloé. Aí Jesus disse: vocês pensam que esses judeus que morreram debaixo da torre de Siloé eram mais pecadores do que vocês? Eu garanto a vocês que não. Se vocês não se converterem, vão se acabar do mesmo jeito. Isso é para nós. Jesus disse isso e agora está para nós. Você vê esse povo sofrendo coisas horríveis. Nós também estamos sofrendo perseguições, assalto, sequestro, tudo está acontecendo, doenças terríveis, quantas doenças que ninguém nunca ouviu falar, doenças estranhas e horríveis que está assustando, é uma epidemia no nosso Brasil, sequestros, assaltos, roubando. Não está bom não, vou dizer que tá bom, porque não está. Os castigos estão caindo também sobre nós, mas os castigos piores que estão caindo por aí, não fique pensando que aqueles são mais pecadores do que nós, que não são não. Que nós vamos também, logo vamos passar por isso ou por coisas ainda piores. Deus tem poder de evitar? Tem, mas ele não evita. Ele não evita, porque o sofrimento, meu irmão, para a humanidade, a gente chama de sofrimento, a gente chama de castigo, mas na verdade nisso tudo está o amor de Deus. Você imaginou se Deus não castigar terrivelmente essa humanidade, fosse deixar isso ficar aí tudo à vontade, sem castigo, tudo impune? Qual seria o destino dessa humanidade, desse cristianismo mundano que está aí, que nós podemos contemplar com nossos olhos? Jesus disse assim: se não fosse abreviado, Jesus vai ser obrigado a abreviar esse tempo, porque se ele não abreviar, não vai se salvar pessoa alguma. O mal vem crescendo tanto, e Jesus disse que se ele não abreviar esse tempo, esses dias, chegar ao ponto de não se salvar ninguém. Então, para você ver que a abreviação de Jesus, a segunda vida dele, os castigos, é tudo necessário. Por causa de quê? Da rebeldia da humanidade. Ai de nós se Jesus não agisse assim, com tanto rigor na terra. Eu pergunto a você: onde está o Palácio Dourado de Nero? Que Deus detesta essas coisas. O Palácio Dourado de Nero em Roma, onde está? Não existe. Onde está a Torre de Babel, que é a Torre da Exaltação? Não existe. Onde está a Babilônia de Nabucodonosor? Não existe. Onde está Nínive? Não existe. A própria Jerusalém já foi destruída 2 vezes.
Então, cidades na Pérsia, por todas as nações grandes e fortificadas que existiram na face da terra, onde estão, tudo terá um fim trágico, porque Deus odeia e detesta essas coisas. Hoje os cristãos estão fazendo torres muito superior à Torre de Babel. A Babilônia de Nabucodonosor, com toda a sua glória, está se escondendo perto das Babilônias de hoje. Então nós temos que se ligar nessas coisas, que Jesus está agindo. Precisa ser muito cego, para não perceber o que o braço de Deus já está fazendo sobre a terra e do que está para fazer. O grito de alerta é esse: conversão, conversão, conversão. Se entregue à humildade, como Nossa Senhora vem pedindo tanto: humildade, penitência, oração, amor. É preciso conversão, ou castigo terrível para toda a humanidade, porque os castigos estão começando, meu amigo, e muito pior é o que está para vir. Eu não quero aqui assustar ninguém, mas eu quero colocar todo mundo, todos os cristãos e povo de Deus, frente a frente com a verdade, com a realidade, porque não adianta ninguém ficar se enganando nem enganando ninguém. Você não pode nem se enganar nem enganar ninguém. Então a verdade, vamos mostrar a verdade e vamos se prevenir, que a coisa, meu irmão, pelo que nós estamos vendo e o que os profetas disseram e o que o próprio Jesus disse, são terríveis, ok? Reflita comigo sobre essas coisas.